Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje eu trouxe para vocês um caso que me pediram bastante aqui nos comentários, que é sobre o ataque na escola primária de Uvalde, que aconteceu no Texas. Então, o que era para ser apenas uma manhã normal para essas crianças dessa escola primária se tornou um pesadelo. E antes de você continuar assistindo essa história, eu vou pedir para você não se esquecer de deixar um like aqui para mim, também de se inscrever no meu canal, porque me apoia muito aqui com o crescimento. Eu tô com a minha meta de alcançar 20 mil inscritos e eu vou pedir para vocês me ajudarem com isso. Então eu vou pedir para você indicar o meu canal com algum amigo ou com algum conhecido seu que gosta de casos criminais e também de teorias da conspiração, casos misteriosos. Me ajuda aí a chegar a 20 mil inscritos, eu conto muito com a ajuda de vocês. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Salvador Ramos nasceu no dia 16 de maio de 2004, na cidade de Fargo, no estado de Dakota do Norte. Ainda criança, o Salvador se mudou para a cidade de Uvalde, no estado do Texas, e essa cidade fica bem próxima da fronteira com o México. Os seus pais eram separados e ele vivia com a sua mãe. Segundo o namorado da mãe do Salvador, ele se mudou da casa da mãe para a casa dos seus avós 2 meses antes dos fatos, após uma discussão entre ele e a mãe dele por ela ter desligado o Wi-Fi. Então, após essa discussão, ele foi morar com seus avós chamados Célia Martinez e Rolando Ramos. Na infância e na adolescência, o Salvador na escola sofria muito bullying por ter um sotaque diferente e também por ter uma dificuldade em sua fala. Ele era um menino bastante antissocial, tímido e sem muitos amigos. Ele tinha dificuldades de se socializar na escola e depois ele teve a mesma dificuldade no seu trabalho e também no seu dia a dia. Ele morava na rua Dias, número 552, localizada apenas a 2 quarteirões daquela escola, cerca de 800 metros do local. E a mãe dele, a Adriana Martinez, morava em outra parte da cidade na época dos fatos, e é dito que ela era uma mulher viciada em drogas. Já o pai dele nunca foi presente na vida do filho e não tem muitas informações sobre ele. Os parentes do Salvador dizem que ele quase não se relacionava com outras pessoas, principalmente por causa daquelas dificuldades que ele tinha na sua fala. Ele sofria de gagueira e de um forte sigmatismo, que é a dificuldade na pronúncia do S, do E, do X, do J ou do Z. Mas isso nem sempre foi assim. Na sua infância, a sua professora do primeiro ano disse que ele era um aluno extraordinário. Não se sabe quando, mas as notas dele passaram a decair com o passar dos anos. E ele era de família bem humilde, então a família dele não tinha condições de pagar uma terapia ou uma fonoaudióloga para ele. E ele também nunca recebeu nenhum apoio ali na escola pelas suas dificuldades. E como eu falei, ele sempre sofreu bullying na escola, a partir da 4ª série principalmente. E ele sofria bullying por ele ser pobre, por sempre usar as mesmas roupas para ir para a escola e também por causa do seu cabelo e principalmente por causa da sua dificuldade de se comunicar. E certa vez uma menina amarrou os cadarços dele para que os tênis ficassem grudados e ele caísse no chão. Além disso, houveram relatos de que o Salvador teria sido abusado sexualmente por um dos namorados da sua mãe, mas é dito que ela não acreditou no seu filho na época. Por causa do bullying na escola, ele frequentemente brigava com colegas de classe e teve vezes dele levar luvas de boxe para conseguir brigar. Ao longo dos anos, o Salvador foi ficando cada vez mais sozinho, ele tinha bem poucos amigos. Em 2018, quando ele tinha 15 anos de idade, ele já tinha mais de 100 faltas na escola, além de notas bem baixas. Aos 17 anos, já era para ele estar terminando o último ano do ensino médio, mas por causa da sua ausência nas aulas, ele não pôde se formar. E por causa da pandemia, que foi bem nessa época, com mais tempo isolado do mundo, ele não conseguiu mais voltar aos estudos. Ele então passou a se isolar cada vez mais e se manter ativo unicamente no mundo virtual. Uma das colegas de classe dele disse que ele era alguém que todos conheciam, mas que ninguém era próximo. Quando o único amigo do Salvador se mudou para outra parte do Texas, ele ficou ainda mais sozinho e acabou abandonando a escola de vez. Ele então deixou o cabelo crescer, começou a usar apenas roupas pretas e botas militares. Para os amigos e para sua prima mais velha, o Salvador falou que não viveria mais que 18 anos e que ele queria morrer. Sua prima nessa ocasião tentou conversar e entender o que estava acontecendo com ele, tentou se aproximar mais do primo e para ela, nessa época, parecia que ele estava melhorando. Porém, não era verdade. O Salvador nunca mudou seus pensamentos. Na época dos fatos, em maio de 2022, o Salvador estava com 18 anos e estava trabalhando em uma rede de fast food chamada Wendy's.
Fazia um ano que ele estava trabalhando no local e o gerente dele disse que o Salvador não conversava com ninguém e ninguém sabia nada sobre a vida dele. Ele se esforçava para ficar isolado. Uma das colegas de trabalho dele disse que o Salvador era grosseiro com os seus colegas de trabalho e que enviava mensagens de texto inapropriadas. Ele também chegou a ameaçar os cozinheiros do restaurante. Ele dizia: "Você sabe quem eu sou?" Antes de trabalhar no Wendy's, ele já tinha trabalhado em uma outra rede de fast food, mas ele foi demitido no primeiro mês por ameaçar um colega de trabalho. Agora eu vou falar da linha do tempo de todos os planos do Salvador desde o final de 2021. Em setembro de 2021, o Salvador pediu a sua irmã mais velha para comprar para ele uma arma, e ela obviamente se recusou. Em fevereiro de 2022, em um bate-papo em grupo de 4 pessoas no Instagram, o Salvador falou sobre ser um atirador de escola. Poucos dias depois, nesse mesmo bate-papo, ele falou que comprou uma arma. No dia 14 de março, ele postou no seu Instagram: "Mais 10 dias. Nessa publicação, um usuário respondeu: "Você vai atirar em uma escola ou algo assim?" E ele respondeu: "Não, e pare de fazer perguntas idiotas, você verá." Em maio, uma menina da Alemanha, conhecida como Cici, conheceu o Salvador em um aplicativo de relacionamento para adolescentes chamado Yubo. Os dois começaram a conversar nesse aplicativo e depois a Cici passou o seu número de celular para o Salvador. Em 16 de maio ele completou 18 anos e no dia seguinte ele comprou um rifle semiautomático em uma loja local de artigos esportivos chamada Oasis Outback. E no dia seguinte ele comprou 375 cartuchos de munição para esse rifle. No dia 20 de maio, ele comprou outro fuzil semiautomático novamente nessa mesma loja. Tudo isso ele comprou com o seu salário que ele ganhava no restaurante Wendy's. Ele chegou a gastar mais de $6.000 para comprar armas e munições. E então, tudo aconteceu na manhã de terça-feira do dia 24 de maio de 2022. Naquela manhã, o Salvador tentou entrar em contato com algumas pessoas pelas redes sociais para falar sobre os seus planos. Dias antes, ele já tinha postado uma foto no seu Instagram que mostrava 2 armas. Nesse story que ele postou, ele marcou o perfil de uma outra menina que ele já vinha tentando conversar. Na ocasião, ela falou: "O que essas armas têm a ver comigo?" E ele respondeu: "Só queria marcar você." E ela falou para ele que aquilo era bem assustador, porque ela nem conhecia ele e ele estava marcando ela em publicações de armas. Um dia antes do crime, ele mandou mais uma mensagem para ela dizendo: "Estou prestes a fazer isso." E na manhã seguinte, na manhã dos fatos, por volta das 7 da manhã, ela respondeu: "Isso o quê?" E ele falou: "Te aviso antes das 11, vou te mandar mensagem daqui 1 hora, mas você tem que responder. Eu tenho um segredo, quero te contar." Fecha aspas. Ela ficou sem entender o que aquilo significava e ela falou pra ele que estava doente, que ia dormir mais um pouco e encerrou a conversa. Ele também enviou uma mensagem para uma outra menina de 15 anos que ele tinha acabado de adicionar no Facebook. E também pra Cici, a menina que ele já vinha conversando. Nessas mensagens ele disse que iria fazer algo contra a sua avó. E aí, apenas alguns minutos depois, ele mandou mensagem para ambas dizendo: "Acabei de atirar na cabeça da minha avó." 15 minutos depois ele escreveu: "Vou atirar em uma escola primária." Essas últimas mensagens foram enviadas às 11h21 da manhã. E naquela manhã, depois de discutir com a sua avó, a Célia Martinez, de 66 anos, o Salvador atirou na cabeça dela. Aparentemente, essa discussão aconteceu porque ela viu as armas que o neto tinha comprado e ela começou a discutir com ele. E aí, depois de atirar na sua avó, ele mandou aquelas mensagens falando que ele tinha atirado na cabeça da avó dele e que agora ele iria para uma escola primária. Então, depois de ele fazer tudo isso, ele pegou o carro da sua avó e dirigiu até a escola chamada Robe Elementary School. A avó dele, mesmo ferida, ainda estava viva e conseguiu atravessar a rua correndo até a casa de um vizinho para denunciar seu neto à polícia. Essa escola para onde o Salvador se dirigiu era composta por 8 prédios e também uma grande área para esportes e 2 estacionamentos, um para pais e alunos e outro no fundo da escola para professores e funcionários. Na época dos fatos, foi estimado que a escola continha mais de 500 alunos matriculados, sem contar com os funcionários e professores. A escola tinha alunos da 2ª, 3ª e 4ª série do ensino fundamental, e o Salvador já tinha estudado lá. Naquela manhã, era o último dia de aula antes das férias e os alunos estavam participando de um evento onde as crianças estavam recebendo prêmios por bom comportamento e também por notas boas que vinham tirando ao longo do ano. Alguns pais participaram do evento e em seguida levaram seus filhos para casa. Já outros pais decidiram deixar as crianças na escola por mais algumas horas. Isso sem nem imaginar que seus filhos seriam vítimas de um assassino.
Às 11h28 da manhã, o Salvador chegou na escola dirigindo e, como ele não sabia dirigir, ele acabou batendo o carro em uma vala bem grande que tinha ali próximo da escola. Então ele desceu do carro e foi a pé para o local. Algumas pessoas que viram o carro bater na vala tentaram ajudar o Salvador, foram chegando perto ali do carro. Mas depois que eles viram que o Salvador estava armado, as pessoas saíram correndo. Ele primeiro atirou em 2 homens que estavam na rua, mas esses 2 homens conseguiram correr e saíram ilesos. Quando ele chegou na escola, ele pulou a cerca da quadra de futebol e foi andando calmamente até o prédio. Um professor dessa escola viu ele se aproximando armado e fechou a porta. Porém, essa porta não trancou como era projetada para fazer. Esse professor ligou para a polícia relatando que tinha um atirador na escola e imediatamente os policiais se dirigiram ao local. Nesse ponto, as reportagens ficam um pouco confusas porque algumas dizem que um dos policiais chegaram a ver o Salvador, mas não atiraram nele por não ter recebido permissão de um superior. E enquanto isso, o Salvador entrou pela porta dos fundos da escola, pelo estacionamento que era usado para funcionários. Essa escola já tinha recebido treinamento para manterem sempre as portas de todas as salas trancadas enquanto estivesse tendo aula, exatamente para evitar esse tipo de situação que já aconteceu algumas vezes lá nos Estados Unidos. Mas naquela terça-feira as portas não estavam trancadas. O Salvador entrou em um dos corredores da escola e se dirigiu para a sala 112, que era conectada à sala 111, onde haviam 2 turmas estudando juntas. Um menino que estava no corredor viu o Salvador armado andando e escolhendo a sala que ele iria entrar. E esse aluno viu o momento que o Salvador entrou na sala 112 e iniciou os disparos. É dito que a professora tentou fechar a porta, mas o Salvador atirou na janela que tinha na porta e conseguiu entrar na sala. Ele colocou uma música bem alta e iniciou os disparos. O professor da sala 111, que era conectada à sala 112, quando ouviu os disparos ocorrerem na sala ao lado, instruiu seus alunos a ficarem embaixo da mesa e agirem como se estivessem dormindo. O Salvador entrou nessa sala 111 e atirou nesse professor e também fez vários disparos em torno da sala. Todos os 11 alunos da sala 111 morreram durante o tiroteio. Esse professor fingiu estar inconsciente no chão, mas o Salvador atirou nele novamente. O Salvador continuou os disparos e então o professor falou que ouviu os policiais dizendo para o Salvador sair da sala de aula para conversar, dizendo que não queriam machucar ninguém. Então, nesse momento, a polícia já tinha chegado na escola. Um aluno da sala 109 disse que cerca de 15 minutos após o início do tiroteio, o atirador se aproximou da porta da sala 109 e chegou a puxar a maçaneta, mas o professor dessa sala conseguiu trancar a porta a tempo ao ouvir os disparos acontecendo na escola. O Salvador chegou a atirar pela janela de vidro que tinha na porta e atingiu um outro aluno e também o professor dessa sala 109. E como ele não conseguiu entrar nessa sala, ele voltou para a sala 112 e 111. O Salvador então fechou a porta da sala e ficou lá dentro mantendo alguns reféns. A polícia chegou ao local 3 minutos depois do início dos disparos. 19 policiais ficaram concentrados do lado de fora da sala de aula, onde estava o atirador, mas foram impedidos de tentar arrombar a porta, porque um comandante da polícia acreditava que não havia mais vidas em risco já naquele momento. Ele pensou que todos já estavam mortos dentro da sala. Esse comandante acreditava que poderia esperar até conseguir as chaves da porta daquela sala de aula com o zelador, e também que deveriam esperar a chegada da unidade tática de patrulha de fronteira, que é a polícia especializada em terrorismo. E por causa disso, durante mais de 1 hora, o Salvador pôde ter acesso a essas 2 salas de aula conectadas por um banheiro. Então a sala 112 e a sala 111 tinha conexão entre elas. Então no momento que o Salvador entrou na sala 112 e fechou a porta, mesmo assim ele conseguia ter acesso ao banheiro e também à sala 111. E os policiais não agiram de imediato porque eles acharam que não tinha mais ninguém em risco naquele momento, que todos provavelmente já tinham sido mortos, e por isso que a polícia demorou para agir nesse caso. Ao todo, o Salvador fez 21 vítimas, que eram 19 crianças em torno de 10 anos de idade e 2 professoras. Enquanto o ataque ocorria, uma criança de 10 anos que estava em uma dessas salas, junto com o assassino, chamada Chloe Torres. Enquanto o Salvador andava de uma sala para outra, ela conseguiu fazer uma ligação para a polícia e informar para a atendente que tinha um school shooting na escola, que é o termo que significa atirador de escola. Ela falou durante a ligação que tinha vários mortos e que inclusive sua professora estava ferida. E foi então que os policiais perceberam e ficaram sabendo que o Salvador estava fazendo as crianças de refém. Então
Então, nesse caso, a polícia não poderia esperar do lado de fora como estava fazendo, eles teriam que agir muito mais rápido para que o assassino não fizesse mais vítimas. Um dos porta-vozes da polícia, o tenente Christopher Olivares, disse para a imprensa que o assassino havia se preparado antes de ir para a escola usando um colete à prova de balas, um rifle e também um revólver. O Salvador chegou a trocar tiros com a polícia por cerca de 1 hora e também acertou alguns dos policiais. Depois que a patrulha de fronteira foi acionada para ir até o local, eles invadiram a sala onde o Salvador estava, usando escudos, e finalmente conseguiram matar o assassino a 12h50 daquele dia. Chloe, a menininha que conseguiu manter contato com o atendente da polícia, foi uma das sobreviventes. Durante a ligação, a Chloe foi muito corajosa e passou vários detalhes do que estava acontecendo. E por orientação da atendente, foi a Chloe que tentou fazer com que as crianças mantivessem a calma e permanecessem em silêncio dentro das salas. Todo o ataque do Salvador até o momento da sua morte durou cerca de 1 hora. E como eu falei, aquela terça-feira era um dos últimos dias de aula antes de se iniciarem as férias de verão. Uma das crianças sobreviventes contou como foi o ataque. Ela falou que o Salvador, assim que entrou na sala 112, teria gritado: "Vocês irão todos morrer". E uma das professoras mandou, na mesma hora, que os alunos fossem para um canto da sala para se protegerem. Muitas crianças que estavam em outras salas de aula chegaram a ouvir sons de tiros e também gritos e entraram em desespero nesse momento, com medo do assassino sair para procurar por mais vítimas em outras salas. Todos permaneceram nas salas escondidos e tiveram que esperar a polícia matar o Salvador para começar a retirar os alunos e os professores do local. Então foi 1 hora de pânico total dentro da escola. 2 professoras e 19 alunos de cerca de 10 anos de idade foram mortos. 14 eram meninas e 5 eram meninos. A Eva Mireles, de 44 anos, e a Irma Garcia, de 48, eram as professoras que tomavam conta das crianças na sala 112. Não fica claro se elas deixaram a porta da sala aberta ou apenas destrancada, ou se a porta estava com algum defeito e por isso que não trancou para o lado de dentro, mas o fato é que a escola tinha esse sistema de segurança contra atiradores de escola para que, enquanto estivesse tendo aula, a porta ficasse trancada. Porém, por algum problema que a gente não sabe exatamente qual é, a porta não estava trancada e o Salvador conseguiu ter acesso à sala. A Irma Garcia, que era a professora que foi morta, estava prestes a completar 23 anos de carreira na escola quando ela foi morta. Ela era casada e tinha 4 filhos. O marido da Irma faleceu 2 dias depois do crime por conta de um ataque cardíaco. A Eva Mireles, de 44 anos, trabalhava como professora já fazia 17 anos e muitos moradores da cidade cresceram tendo aulas com ela. O marido da Eva, chamado Rubem Ruiz, é policial e tinha participado de um treinamento para casos de atiradores de escola, apenas alguns meses antes de tudo acontecer. Em meio às vítimas estava a meia-irmã do Salvador, que também estudava naquele colégio. Muitos se perguntaram em redes sociais e também nos jornais que noticiavam o caso por que a polícia teria demorado tanto para agir. Um dos motivos das críticas contra os policiais seria porque a cidade já tinha quase vivenciado um ataque similar em maio de 2018, quando 2 jovens de 13 e 14 anos teriam planejado um ataque dentro de um colégio que estudavam, inspirados no crime de Columbine que aconteceu em 1999. Mas nessa ocasião a polícia conseguiu agir a tempo e impedir que o ataque fosse realizado, e prenderam esses 2 indivíduos. Porém, infelizmente, o mesmo não aconteceu na escola primária de Uvalde em 2022. Agora, falando sobre o possível motivo do Salvador ter feito isso, alguns acreditam que o motivo seria porque ele gostava de jogar jogos violentos de tiro, como Call of Duty. E há quem diga que isso pode ter influenciado ele de alguma forma. Porém, muitos discordam dessa teoria e acham que o motivo do crime seria porque ele sofria muito bullying em todos os lugares que ele ia, principalmente na escola. Então, essa teoria diz que talvez o Salvador quis se vingar de alguma forma de todo aquele bullying que ele viveu na escola. Lembrando que ele já tinha estudado nesse colégio e inclusive a sala onde ele foi morto era a sala onde ele estudava. Um dos antigos amigos do Salvador disse que ele sempre foi um menino perturbado e que já tinha chegado a se cortar apenas por diversão. As pessoas que tinham contato com ele pelas redes sociais disseram que ele já havia feito transmissões ao vivo na rede social Yubo, judiando e matando gatos. Disseram também que ele também fazia transmissões ameaçando sequestrar e abusar das meninas que usavam aquele aplicativo.
E ele também já tinha mencionado sobre fazer um tiroteio em uma escola. Na ocasião, a conta do Salvador foi relatada ao IUBO, mas nenhuma ação foi tomada na época. Quando o computador e os aparelhos eletrônicos dele foram apreendidos pela polícia, eles descobriram através do seu histórico de buscas na internet que ele já havia pesquisado o termo sociopata. Na ocasião, ele chegou a receber e-mails sobre ajuda e também tratamento psicológico, porém ele ignorou todos esses e-mails. O fato de ele estar pesquisando o que significava um sociopata ou então as características de um sociopata fazem muitas pessoas acreditar que o Salvador acreditava que ele mesmo era um psicopata ou sociopata. Esse crime se tornou o maior ataque em uma escola norte-americana na cidade do Texas, com 21 vítimas. A conta do Instagram do Salvador foi retirada da rede depois dos fatos, porém as fotos já tinham sido repostadas em diversos portais de notícias. O perfil continha fotos de suas armas que foram publicadas dias antes do crime. Um memorial foi feito para as vítimas depois que seus corpos foram enterrados e por mais de um mês, muitos moradores da cidade foram até a escola para deixar flores, ursinhos de pelúcia, fotos e cartas em memórias das vítimas. A escola onde tudo aconteceu, a Robb Elementary School, foi fechada logo após o ataque. Bom, pessoal, então esse foi o caso de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir, se inscrever no meu canal e até o próximo caso.